Vocês podem dar continuidade à apresentação, gente. Continuando, a imagem que mostra a cicatrização de primeira intenção é que mostra a ferida aberta, o tecido de granulação e a cicatriz. De segunda intenção também, ferida aberta, só que com diferença que já tem pus, e novamente o tecido de granulação e a cicatriz. Cicatrização por segunda intenção. A cicatrização por segunda intenção não acontece a aproximação das superfícies, devido ou a grande perda de tecidos, ou devido à presença de infecção. Neste caso, há necessidade de grande quantidade de tecidos de granulação. E que mostra como é a cicatrização de segunda intenção. Elas não são juntas como a de primeira, que vocês observaram que ela é um corte bem, como a Tayla mencionou, cirurgia, um corte bem fino, e elas são juntas. Aqui não, ela já é bem grande, a cicatrização ela já é bem grande, a ferida, e aí ela vai ter as etapas dela aqui até o fim da cicatrização e como ela fica. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade com o Israel estava falando. Fase da cicatrização. Processo de cicatrização é dividido didaticamente em 3 fases. Fase inflamatória, fase proliferação ou granulação e fase de remodelamento ou maturação. Pode passar, professor, por favor. A fase inicial do processo cicatricial, a inflamatória, inicia no exato momento da lesão e dura cerca de 3 dias. O dano tissular é o evento inicial que desencadeia todo o processo de restauração. Imediatamente, o corpo tenta fazer a hemostasia, com a contração dos pequenos vasos próximos, agregação plaquetária, ativação da cascata de coagulação e formação de uma matriz de fibrina. Essa rede de fibrina age como barreira para tentar impedir a contaminação da ferida e também como base para o processo cicatricial, servindo de apoio para a migração celular e estímulo para os fatores de crescimento. Ainda sobre a fase inflamatória, ela também combate os agressores e deflagra uma série de acontecimentos que reconstituem o tecido lesado e possibilitam o retorno da função fisiológica ou a formação de tecido cicatricial, para restituir o que não pôde ser reparado. E sua duração é de 48 a 72 horas, ou seja, 3 dias, e é caracterizada pela presença dos sinais da inflamação, que são dor, calor, rubor e edema. Pode passar, por favor. A fase proliferativa inclui repitalização, síntese da matriz, neovascularização. Processos que iniciam em torno do 3º dia após a lesão e dura algumas semanas. Essa fase é caracterizada pela formação do tecido de granulação e é o marco inicial da formação da cicatriz. Os fibroblastos e as células hidrofilais são as células predominantes e mais importantes. A fase proliferativa, ela dura entre 12 a 14 dias e é caracterizada pela reconstituição de vasos sanguíneos e linfáticos, pela produção de colágeno e pela intensa migração celular, principalmente de queratinócitos, epitelização. A cicatriz possui aspecto avermelhado. Professor, eu queria falar um pouco de reepitelização. É a etapa de cicatrização de um ferimento que se caracteriza no crescimento do epitélio ao redor da ferida. Exemplo,
faz um reparo no tecido da pele. Eu quero falar também um pouco de fibroblastos. É a célula constituinte do tecido conjuntivo e sua função é formar a substância fundamental amorfa, que não tem amorfa, quer dizer que não tem forma definida. Pode passar. Eu acho que essa parte é a Tiele. Vamos começar, né, na fase de maturação. Comunica teu corpo, por favor, Mael. Um pouco mais aqui. O não angionético é a formação de novos vasos sanguíneos. Nessa fase, a proliferação celular ocorre uma demanda de suprimento sanguíneo por um local da ferida, sendo necessário o neoangionese. Essa resposta é estimulada por diversos fatores, dentre eles o local devido à formação de um macroambiente decorrente de tal. Alguém está escutando? Eu estou lhe ouvindo, Tiele. Vai passar a slide, Tiele? Fase de maturação, né? A fase de maturação é um remodelamento e característica pela dissolução organizada de colágeno. É a de maior importância clínica, pois é quando a ferida recebe maior suporte. Essa fase final inicia após 21 dias da lesão. 21 dias da lesão, podendo perdurar até um ano. Essa fase aí, então, ela começa a formação de fibras, né, da colágeno, né, que é essa duração aí, que é esse período de 21 dias. Durante o período de remodelagem, tecido de granulação termina de ser formado por iniciar a maturação de feridas. Ocorre o aumento da resistência de feridas, tendo aumento na qualidade de colágeno, devido à remodelagem das fibras da proteína. Nesse período, já aparecia a cicatrização, começa a apresentar umas melhoras, né? Diminui a deformidade e a espessura do tecido, né? Concluído. É um processo de cicatrização já. Passa aí. Diferença entre cicatrização. Quando as feridas cicatrizam, se for primeira intenção, a formação de tecido de granulação. Não é visível. Segunda intenção, a granulação. Nesse tipo de cicatrização ocorre perda de tecido e presença de infecção. O processo de reparo, nesse caso, é complicado e demorado. Geralmente isso é no terceiro dia, né? Dura cerca de 3 semanas, né? A fibroplasia é a partir disso. É uma célula que endolentiza o formato de tecido de granulação, que é essencial para a cicatrização essa parte, entendeu? E além disso, contribui muito para a formação de colágeno. Fatores que influenciam a cicatrização. Vários fatores influenciam
influenciar negativamente a cicatrização. Dentre eles, os principais são isquemia, infecção, técnica de cirúrgica e corpo estranho e edema. Essa fase é um período de duração entre 4 dias. Sempre preciso levar em conta que extermina o ferimento. A extensão do ferimento, né, que ocorre a presença de secreção. A coagulação sanguínea durante esse estágio, que é um formato pelo rompimento dos vasos sanguíneos. Mediante também contribui para a exudação plástica e fazem parte da cicatrização. As pessoas podem ter edema, que no caso é um vermelhidão, e dor também no local. Em quase é localizado o ferimento. Continuação aqui. Cicatrização é o nome dado ao processo de reparação tecidual que substitui o tecido lesado por um tecido novo. A reparação envolve a regeneração de células especializadas, a formação de tecido, de granulação e a reconstrução do tecido. Então, cicatrização é só uma mudança de tecido, tira aquele tecido estragado da cicatrização e o organismo por si só vai se regenerando e formando um novo tecido. A cicatrização. Cicatrização é o tecido novo que se forma durante o processo de cura de uma ferida. Pode passar. Regeneração. Se caracteriza pelas restituições dos componentes tecidual idêntico àqueles removidos. Esse tipo de reparo só é possível em tecido em que ainda possui células com a capacidade de se proliferar ou tem ainda células próprias. Que essa capacidade de tecido é um longo organismo e se renovarão ou ainda se recompõem após danos físicos considerados. Deve ser uma capacidade das células não afetada e se multiplica em acordo com a necessidade de se diferenciarem a fim de recompor a parte da lesão. Pode passar. Classificações dos tecidos. Tecidos largos ou de diversos contínuos. As células possuem a capacidade de se proliferar por toda a vida, substituindo as que estão velhas ou destruídas. Temos como, por exemplo, as epitélios, ossos vermelhas e tecido hematócrito. Pode continuar, Paulinha. Tecido quiescente ou estático. Apesar de possuir um baixo nível de replicação, quando submetidos a estímulos para a divisão celular, são capazes de regenerar o tecido de origem. O melhor exemplo é o tecido hepático. Passa aí, Iago. Passei. Tecidos permanentes ou não divisores são formados por células que não podem ser submetidas à divisão mitótica devido ao seu grau de espasticidade. Exemplos são os neurônios e as células musculares. Esse é o terceiro tipo de tecido desta classificação. E eles contêm células que deixaram o ciclo celular. E eles não podem ser submetidos à mitose, que a mitose é a divisão celular que resulta na formação de duas células geneticamente idênticas à célula original. Microfone. Espera aí. Pode passar.
Nessa imagem, ela mostra os 3 tipos de células, dos 3 tipos de tecido. E nessa primeira, que é a célula epitelial da mucosa bucal, que é as células lábias, como já mencionado, elas têm a capacidade de se proliferar por toda a vida. Já essa segunda, que é a célula salivar, as células estáveis, ela tem um baixo nível de replicação, ela não tem uma capacidade maior de se replicar. Já as células permanentes, ela está presente os neurônios e as células musculares, porque ela também não tem a capacidade de se replicar. Essa aí, o reparo inicia-se dentro de 24 horas após a lesão, pela migração dos fibroblastos e indução da proliferação destas células e células endoteliais, após 3 a 5 dias, um tipo especializado de tecido. O tecido de granulação, característico do processo cicatricial, é encontrado no local da lesão. Como mencionado aí no slide, o reparo ele se inicia dentro de 24 horas. Quando começa essa reparação, o tecido, que ocorre a migração dos fibroblastos, que migram lá para as áreas afetadas, auxiliando na produção da matriz celular. É como se eles fossem impulsionar na reparação. Nessa migração dos fibroblastos é onde se inicia essa reparação. Passa aí, é praticamente um resumo da regeneração e da cicatrização. Lábios estáveis, elas estão relacionadas à regeneração, que a regeneração é quando os tecidos são capazes de se restituir, de restituir os componentes lesados. Os tecidos lábios, ele está dentro da regeneração porque eles têm essa capacidade de se proliferar, ela é contínua, repetitiva. E é por isso que na morte celular, como é que ela fica preservada. Já nas células permanentes, que está ligado lá com a cicatrização, que a cicatrização é quando os tecidos lesados, eles não têm essa capacidade de se reconstituir. E está ligado à morte celular com a destruição do MEC, que é o contrário da regeneração. Na regeneração, o MEC fica preservado, mas na cicatrização, esse MEC é destruído. E está ligado com a morte celular, porque nos tecidos permanentes, ele não tem essa capacidade de se proliferar. É por isso que na cicatrização, muitas das vezes, quando tem uma lesão ou um corte na pele, às vezes fica tipo como se fosse a carne estufada, porque ali ocorre a morte celular e não teve essa capacidade de restituir. Pode passar. Fechou, galera? O grupo. Encerrou. Muito bem. Perfeito, gente. O seminário foi excelente. Vocês realmente conseguiram aí de uma forma simples, né? E ao mesmo tempo também colocando alguns termos científicos sem dificultar o entendimento. É claro que algumas coisas realmente a gente bate um pouco mais de cabeça, né? A gente bota os neurônios realmente para funcionar. Mas vocês conseguiram pegar a ideia central do que significa, de fato, uma cicatrização e uma reparação. O grupo abordou muito bem, explicado aí os 2 tipos de cicatrização e as fases, né, da cicatrização. Então, foi muito bem colocado na apresentação. Em relação à oratória, né? Vocês conseguiram também falar de forma coesa, conseguiram realmente transmitir o conteúdo. De fato, mostra que vocês deram uma estudada, conseguiram realmente, de fato, pegar todo o conteúdo de cicatrização e transmitir para a sala. Então, gente, eu não vou dar outra nota além de 10.
tá? Vocês conseguiram realmente cumprir com o objetivo. E lembrando que vocês foram o primeiro grupo, né? O tempo era curto em comparação aos outros dois, que vão ser somente nas próximas aulas, né? Nas aulas adiante. Então vocês conseguiram em um tempo de uma semana, né? Para se organizarem, para poder realmente dar conta do recado. Então eu não vou fugir da minha obrigação, né? De dar 10 para vocês pela apresentação. Parabéns ao grupo, tá? O slide estava um slide limpo, estava um slide bacana com imagens. Gostei do esquema final que vocês colocaram no final da apresentação, né? Foi muito bem colocado. E é isso, gente. Alguma dúvida sobre cicatrização e reparação? Não, né, gente? Nenhuma dúvida. Beleza. Deixa eu só fazer aqui as minhas anotações, gente, vai ficar guardado, só um minuto. Gente, agora a gente vai fazer a atividade. Essa atividade, como eu disse para vocês, era valendo 2 pontos para compor a nota do seminário. Aliás, gente, perdão, seminário dando 10, ó, para vocês. 5, tá, gente, que é a nota total. 5. Lembrando que aquela atividade que vocês fizeram de inflamação, claro, para quem ganhou, né, valeu 1,5 ponto. E a da prova prática, né, valia também 1,5, né. Até agora, o grupo, ó, fez aí os 5 pontos do seminário, e agora os outros 2 pontos é da atividade referente ao conteúdo de cicatrização. Então, quem assistiu, por isso que era importante a turma como um todo assistir o conteúdo, porque eles vão fazer os 2 pontos da atividade, tem que fazer, tá? Enquanto isso, gente, vou dar só um intervalozinho rápido de 10 minutinhos para vocês, enquanto eu organizo aqui e espelho a atividade, tá? É coisa rápida, gente. Aí a gente faz aí a correção e finaliza a aula de hoje. Tá bom? 10 minutinhos aí de intervalo. A gente retorna rapidão.
Voltando, galera, voltando. Vamos lá. Voltando para a aula. Gente, eu vou espelhar aqui a atividade, só são 4 questõezinhas rápidas. Tá? Vocês podem utilizar até o slide dos meninos como modelo de resposta. Ok? Daquela mesma forma, tá, gente? Vocês vão mandar o gabarito lá no grupo, tá bom? E eu vou anotar aqui o nome de quem fez. Botem o nome de vocês. Vocês vão escrever atividade, cicatrização e reparação. Aí botem o nome de vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo ver a primeira questão? Hein, galera? Falem no microfone aí, estão conseguindo ver? Sim, professor. Pois bora lá, metam bala aí. Primeira questão aí, ó. Vamos lá. Professor, você pode anotar mais um pouquinho a tela. Eu já aumentei. Se aumentar mais, vai acabar cortando a questão. Ah, pois tá bom. Deixa eu tentar ver bem aqui a questão do espaçamento, pior que não tem nem como. Hum.
Posso passar, gente, para a segunda questão? Professor. Deixa aí mais uns 3 minutinhos, eu passo para a segunda. Professor, pode passar a questão. Ok. Segunda, terceira e quarta.
Professor, essa palavra aí na quarta questão é verinca? Ou era para ser verifica? Deixa eu ver. Processo referida, lesado ficou desse. Na outra parte, na parte de baixo, na outra parte. Nesse verifica-se. Ah, tá. Viu, gente? Verifica-se.
Pronto, galera? Terminaram? Eu não terminei, não. Vai, dá tempo.
Pronto, galera. Pronto? Pronto, gente. Pronto. Deu certo, gente? Terminar? Eu já terminei, professor, já enviou a foto lá pro grupo. Beleza. Agora eu vou ver aqui quem já enviou. Bora lá. Débora, Francisca, deixa eu anotar aqui os nomes. Débora, Francisca, Lara, Tyler, mais alguém, gente? Vamos lá. Etiele. Mais alguém? Ana Paula. Janiele. Meu erro é que eu tô aqui no meio do bar, viu, trabalhando. Aí estou fazendo aqui nas carreiras mesmo. Sem problema. Janiele. Vamos lá, galera, tá aguardando. Iago. Gente, quem terminou, pode ir indo já, pode estar saindo já da sala. E próxima aula eu corrijo com mais calma, junto com a atividade do dia também, tá? Porque hoje teve esse probleminha aí, esse atraso aí do sistema que estava caindo, né? O sistema que tinha tempo, que era o Zoom. Tá ok? Boa noite aí. Boa noite. Então, quem já entregou já pode estar despachado, gente. Ô, professor, a minha foto ficou escura, tem algum problema? Deixa eu ver se dá. Não, mas eu tô conseguindo enxergar.
Está bom, muito obrigada. Professor Ibson, Oi. você conseguiu visualizar a minha? A de quem? Francisca? Francisca. Sim, Francisca. É que tem neném, né? Ah, meu Deus, é. Pronto, tranquilo. Tá bom. A minha ficou tranquila também? Tranquilo. Maiara, ok. Falta Débora. Só a Débora, né, que tá faltando. Não, a Débora já mandou. Mandou? Ah, mandou, foi a primeira. Mandou. Pronto, gente. Pois pronto, encerrado aqui, né? Não falta mais ninguém, não. Boa noite, teacher. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau.